Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, estará com você, por onde quer que andares. Josué 1:9. E é com base nesse versículo profético na minha vida, com a coragem e a força que Deus tem depositado em mim todos os dias, que nós estamos chegando. Vamos chegar aqui onde? No podcast! Good morning, inspirations! How are you today? I hope you're good, I hope you're great, I hope you're feeling assim, amazing, perfect, shine bright like a what? Shine bright like a diamond. Espero que vocês estejam se sentindo maravilhosos hoje, porque se você não tiver, agora você vai ficar. Só bem no chique. Que aqui a gente faz ao vivo. Sejam muito bem-vindos a esse canal Pandcast, que vai te inspirar, vai te tirar da sua zona de conforto, vai dar um chacoalhão em você aí, trazer um choque de realidade pra você que tá moscando, pra você que precisa de inspiração, pra você que precisa de um norte, de uma ideia, pra você que precisa de um ponto de referência pra começar a fazer o seu rolê acontecer, mano. Pra você começar a sonhar, e não só sonhar, realizar. Onde você está hoje? Você está em New York City, Queens, Astoria, aqui ó, nos estúdios Pandcast. Tudo isso aqui foi tudo contratado. As pessoas, o gramado, eu pedi pra pintar a ponte aqui também. Entendeu? É sobre não sonhar pequeno, é sobre sonhar grande. E é justamente sonhando grande que nós estamos aqui em grande estilo, lançando esse canal que vai transformar a forma como você vê a vida, a forma como você vê o seu potencial, a forma como você se olha no espelho e acredita em você. Entendeu? É sobre isso. Só que antes de falar sobre todas essas coisas, antes de falar do canal, antes de falar de quem é essa pessoa que vos apresenta, vamos dar só uma olhadinha aqui, dar um close aqui nessa produção. Nós temos a taça, que vai ser do Brasil, com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida disso. Isso chama fé. Nós temos cadeira de diretor, gente. Temos almofadas aqui inspiradas, todas no futebol e na Copa. E muito importante ressaltar, Jordan Brand, que está fazendo todo o estilo do podcast. Você acredita? Oh my God. Eu tô assim, ó. Oh my God. Jordan Brand está fazendo todo o estilo do podcast. Eu estou super feliz e muito honrada. Já vamos dar um close aqui nesse lookinho, gente. Eu tô aqui com a chuteirinha. Entendeu? Um toque assim, ó, bem neonzinho, tá? E com o estilo aqui, a calça, que parece um negócio de veludo, um negócio bem assim, boyfriend. Com a camisa do goleiro amarela, que você pode encontrar tanto na amarela quanto na azul. E a Jordan me mandou já esse boot aqui super top, que é um boot que assim, tipo, mano, já tem as 6 estrelas do Brasil. Então eu quero dizer pra você que vocês vão ver muito aqui no podcast Jordan Brand, que tá fazendo todo o estilo de Pan Lima. Pra você que tá moscando, Jordan Brand tem uma coleção exclusiva do Brasil, uma coleção de streetwear, que é pra você não só ir pro estádio vestindo Jordan, mas é pra você assim, ó, andar na quebrada assim, ó, pesado, entendeu? Então é sobre isso, Inspirations, Jordan Brand e Pan Lima aqui no Pandcast. Bora, vem comigo que nós vamos falar muito mais sobre o propósito desse canal e quem é essa pessoa aqui, gente. Porque assim, você ligou aí, ou tá pagando a sua internet, tá pagando o seu 5G, mas será que vale a pena? Será que vale a pena você assistir esse vídeo até o final? Vou falar pra você, vale a pena. Vai valer a pena, não só esse vídeo, como todos os outros vídeos que vão acontecer aqui no podcast durante toda a Copa do Mundo e posteriormente, né? Porque é um projeto que vai continuar, gente. Dá trabalho fazer? Dá trabalho fazer, mas ele vai continuar. Pra você se inspirar de verdade, pra você olhar aqui pro lado e falar assim, caraca, mano, eu me inspiro em você. Sua história é da hora. Se você conseguiu, por que eu não vou conseguir? É essa pergunta que você vai se fazer aqui no podcast. Entendeu? Nós estamos aqui, presta atenção nesse cenário. Por que o Pandcast acontece justamente nas ruas? Por que o Pandcast acontece em lugares que você olha e fala assim, oh my God, isso é cena de filme. Mas Pamela, quem é você
Por que você tá na rua? Por que as cadeiras são de diretor? O que tem a ver a Jordan aqui sentada com você? E quem que vai sentar aqui nessa cadeira? Tipo assim, mano, explica pra gente, porque eu não tô entendendo nada. Eu faria a mesma pergunta, gente, de verdade. Eu ficaria assim, tipo assim, what? Que é isso? Então eu vim explicar pra vocês. Gente, vamos começar pelo bem comecinho assim, ó. Porque esse é o EP 0. Esse é o episódio 0. Que é pra zerar mesmo assim, ó. Eu vejo que a galera comenta lá nas minhas fotos no Instagram. A galera sempre fala assim, caraca, mano, você zerou o game. Eu falei, então já que é pra zerar, a gente vai zerar mesmo, entendeu? Já vamos começar com o EP 0, que é o EP da Pan Lima. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você dar aquela força. Sabe aquela força assim, da garota que tá assim, tipo, mano, focada em fazer uma parada acontecer? Então, corre aqui, ó. Aqui embaixo os botõezinhos de se inscrever no canal. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio dessa série Copa do Mundo. Pra você não moscar. Aproveita e vai na descrição desse vídeo que lá está o @ de todas as minhas redes vizinhas pra você não moscar. Já consome todo o conteúdo lá, tem moda, sabe? Tem assim, provador, tem tiktokers. E agora, Pamela Lima na voz. Não pense que eu sempre fui assim, porque eu não sabia me comunicar, eu não sabia falar, eu não sabia... Tipo, eu morria de vergonha de ficar na frente das pessoas. Se tivesse um buraco no chão, assim, eu me jogava dentro do buraco pra não falar com ninguém. Aí agora, olha como que Deus faz as coisas, olha como Ele transforma a gente, né? É um processo. E você quer saber desse processo? Você quer saber da minha história? Então assiste esse vídeo até o final. Assiste esse vídeo do começo até o final pra não moscar. Bom, vamos falar aqui, ó, primeiro de Pandcast. Pandcast é um canal para você se inspirar. É um canal que foi criado e desenvolvido, não por mim, foi por Deus. Quem me deu essa missão foi Deus, que me mostrou, gente, através de uma visão mesmo. Sabe quando você vê alguma coisa e, tipo, você registra ela nos seus olhos? Foi exatamente assim que Deus me deu essa visão desse canal de comunicação que não começou do nada. A galera sempre fala assim, ah, não, começou do nada, ela começou do nada. Nada do nada. Nada começa do nada para aqueles que estão se empenhando. Na minha vida nada aconteceu do nada, gente. Para você que não sabe, eu comecei a minha carreira lá na Europa, a gente vai falar sobre isso. Mas o Pandcast, ele realmente nasceu na Europa. Quando eu falava com os meus amigos e queria que eles contassem a história de vida deles para mim. O Pandcast nasceu quando eu precisava de uma inspiração. E por conta da internet não ser tão desenvolvida há 10 anos atrás como é hoje, com canais de comunicação, histórias compartilhadas, dificuldades, assim, escancaradas, eu sentia a necessidade de ter uma inspiração, alguém que mostrasse a vida real para eu olhar para aquele pontinho, aquele norte e começar a trilhar minha trajetória. Isso se chama também esperança. Então, quando eu senti essa necessidade, cara, eu olhei assim, ó, pras redes, eu lá na Zona Leste de São Paulo, tá? A gente vai falar sobre isso. Eu falei assim, calma aí, quem que é que tá fazendo acontecer lá? Mas assim, eu não quero ver close, eu quero ver corre. Eu quero ver o que acontece no backstage da parada. Eu quero ver o que realmente tá acontecendo de difícil na vida dessa pessoa, porque eu sei que nada são flores, nem tudo são flores. E eu buscava por essa inspiração incansavelmente. Até que um belo dia eu me olhei no espelho com muita dificuldade de acreditar em mim, de acreditar no meu potencial, de acreditar na minha carreira. Eu olhei pra mim no espelho e falei, you are an inspiration. Você é uma inspiração. E através da sua história, através dos seus percalços, dos seus cair e levantar, dos nãos e de toda a dificuldade, você vai fazer história e você vai ser inspiration que pode ajudar através da sua história publicamente divulgada a vida de outras pessoas. O Pandcast, que seria a Pan Lima, nasceu através da ausência de algo que eu falava, mano, a galera só mostra close. Eu vejo as modelos, eu vejo os atores, eu vejo a galera, sabe assim, que tá de frente das câmeras e eu não consigo acessar esse ser humano. O que eu posso fazer? Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a minha história. Eu posso fazer a minha história, não é verdade? A gente pode fazer a nossa história. Então, gente, o Pandcast nasceu aí, desse desejo de eu precisar me inspirar. E lá na Europa, quem me conhece sabe, os meus amigos que sentaram comigo no gramado, eu tinha apenas um miczinho, um microfoninho, vocês viram esse microfoninho que nasceu na pandemia.
Eu comprei um microfonezinho na pandemia e comecei a falar com vocês na internet. Eu não tinha voz, eu não falava, eu nem sabia falar, gente. Eu sei que um belo dia eu acordei e gritei assim, ó, Good Morning Inspirations! Porque era um belo dia, era um good morning, era de manhã e eu já me senti uma inspiration. E aí eu soltei um Good Morning Inspiration e eu nunca mais parei de falar isso. Então já faz aproximadamente 8 anos. Sei lá, gente, faz as contas aí. Faz uns 6, 7 anos que eu já falo Good Morning Inspirations pra vocês, justamente por conta dessa veia de inspiração que vocês têm hoje na internet, né? Que vocês conseguem encontrar no meu canal através de muita palavra de fé, de motivação, de realidade mesmo, de dificuldade e também, gente, de vitória e gratidão. Eu gosto de mostrar o processo do cair, mas também o levantar. Então, esse Good Morning Inspiration nasceu na pandemia, quando eu comprei um microfonezinho rosa. E aí eu comecei a falar Good Morning Inspirations porque eu queria que você fosse inspiration. Eu quero que você seja uma inspiração. Eu quero que você tenha uma história de vida que vai ajudar e agregar na vida do próximo. E o nome disso, gente, é propósito. O propósito, ele é transcendente, o propósito ele é transbordante, o propósito é você multiplicar e florescer na vida do próximo. Não pare em você, porque é um egoísmo muito grande você chegar num auge, trilhar toda a trajetória e parar em você. Não, a gente precisa continuar. A gente precisa dos próximos que vêm após nós. Eu não sei que idade você tem hoje, mas o podcast foi desenvolvido especialmente para jovens das periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, até porque esse podcast vai ser um podcast international. Assim, nós falamos inglês, nós falamos português, nós falamos espanhol e parla italiano também, entendeu? E esse podcast vai ser um podcast que vai inspirar jovens que estão em ambientes de baixa perspectiva de vida. O que eu quero dizer com baixa perspectiva de vida? Ambientes em que você não consegue imaginar e enxergar como seria para começar trilhar uma trajetória de sucesso e dar os primeiros passos para sair desse lugar, desse ambiente e começar a subir os degrauzinhos da sua escada na vida em rumo ao seu sonho. Eu falo por mim que vim de um ambiente assim. E você vai saber sobre a minha história. Mas ainda falando de todo o podcast, dos valores, né, agregados a isso, é justamente trazer fé, trazer inspiração, trazer coragem, trazer para vocês assim um gás mesmo que vocês precisam, que vai totalmente contra a perfeição que hoje nós vemos na internet, a agilidade da internet, a velocidade tão constante que tem sido cada vez mais rápida. Para vocês pararem, pausarem, entenderem que existe processo. Existe processo, dia após dia. Existe tempo para cada coisa. Até porque debaixo dos céus, Deus sabe o tempo determinado para cada coisa. Bom, a minha trajetória começou assim. Sabendo de que nada viria de mão beijada, nada seria por acaso, nada seria assim, cara, do nada. Não existe do nada. Existe você plantar e colher. Isso que existe. Existe você entender que existe processo e não atalho. É isso que existe. E é isso que eu quero falar para vocês jovens hoje que estão assistindo o podcast. Que, cara, não existe atalho que vai te levar a um caminho que perdure para sempre. Não existe atalho nenhum que vai te levar para um futuro sólido. Assim, ó, na rocha, que nem tô pisando aqui, ó, nesse chãozinho que não se abala. Não existe. Eu já vivi, caraca, muito. E hoje eu posso falar isso com propriedade. Eu posso falar isso com propriedade, de que tudo é um processo, beleza? Anota aí, papel e caneta na mão, porque aqui é só, mano, aqui é só, entendeu? Aqui não tem, mano, maquiagem não, aqui a gente vai falar maquiagem só no meu rosto. Mas aqui eu vou falar a real pra você, e os meus convidados também, beleza?
Bom, vamos observar aqui o nosso cenário e vamos falar assim que nós temos 2 cadeiras específicas aqui. Essa cadeira realmente foi escolhida por mim, tudo foi escolhido aqui por mim a dedo, gente, assim, diretora criativa e desenvolvedora desse canal, né, mediante a visão que Deus me deu. Então eu quis trazer para vocês assim uma cadeira de diretor. E aí você me pergunta, por que uma cadeira de diretor? Bom, para você que não sabe, na moda a gente tem os camarins, né? Existem os camarins. E geralmente as cadeiras, os camarins, são cadeiras como essas, um pouco mais altas, mas cadeiras com característica de cadeira de diretor. E nós sempre temos diretores que nos dirigem na cena, nos dirigem para entregar o resultado que a marca precisa, que a marca procura, né? E aí quando eu falei assim, cara, que cadeira que eu quero colocar no podcast? Eu falei assim, eu quero uma cadeira de diretor. Por quê? Eu vivi sentada nessas cadeiras aqui nos backstages da vida, onde a galera me maquiava, penteava meu cabelo, sabe? Assim, se for para memorizar texto, a gente senta ali na cadeira e fica memorizando o texto. Então, assim, essa é uma cadeira de camarim muito característica da nossa profissão, de quem está à frente das câmeras e também para quem está por detrás das câmeras, os diretores. Ou seja, se você vem aqui para o podcast, eu quero que você saiba que você é o diretor. Você é o diretor da sua vida. Você é o diretor. Você é aquele que sabe, mano, que vai escrever a sua história e vai dar play. Então eu quero que você se sinta assim, representado, que pessoas que estão sentando aqui para conversar comigo são pessoas que dirigem muito bem a sua vida, a sua trajetória, que tem uma visão de futuro assim muito consolidada e muito bem definida antes de sair fazendo qualquer coisa. E diretor precisa o quê? Dirigir, precisa dar a direção. Na minha vida eu tive um grande diretor, o nome dele é Deus. Tive não, eu tenho. Ele que dirige a minha vida. É ele que está por detrás, por frente da câmera, do lado e do outro. Eu estou dentro de uma caixa e Deus ele tem me dirigido assim. Então, o senso de direção é algo muito necessário para nós, Inspirations. A gente precisa dirigir muito bem a nossa caminhada, a gente precisa dirigir muito bem as tomadas de decisões, o que a gente precisa abrir mão, quem são as pessoas que vão ficar ao redor da sua vida, sabe? Quem são as pessoas que vão ficar ali com você, sabe, no dia a dia? Quem que você precisa deixar aí? Como você precisa se cuidar? Que exercícios você precisa fazer? São direções, tomadas de decisão para você dirigir muito bem a sua vida. Então, as cadeiras de diretores têm todo esse significado, tá? E elas podem mudar, gente. Eu quis começar com a cadeira de diretor, mas elas podem mudar de estética a todo momento, até porque eu sou uma pessoa criativa, né? E a cada momento eu quero mandar coisas novas, né? Mas estamos começando com as cadeiras de diretores, que é uma característica fortíssima do podcast, onde eu estive toda a minha vida sentada em cadeiras como essas no backstage e também sendo dirigida por pessoas que sentavam nessas cadeiras. Hoje quem tá sentando nessa cadeira sou eu sou a dona dessa parada aqui, entendeu? Eu sou a rainha desse canal e pra quem não quer entender isso aqui, é só ir no canal do vizinho. Mas aqui, quem é diretora é a Pamela Lima. E quem senta aqui nessa cadeira também. Então só pra você tá ligado, entendeu? A Jordan, que veio assinando todo o estilo do podcast. Brazil Away Kit da Jordan. Que, assim, sensacional. Criaram uma camiseta exclusiva pro Brasil. E todo o kit do Brasil está aqui. Inclusive esse boot top aqui, ó. Com 6 estrelinhas, assim, super top. E eles mandaram aqui todo o estilo que vai acontecer. Não só no episódio 0, mas em todos os episódios eu estarei vestindo Jordan Brand. Isso é uma vitória, isso é uma realização. Mais uma das conquistas da minha vida, porque eu sempre quis trabalhar com a Nike. E só de pensar nisso eu já fico emocionada, cara. De pensar que eu estou abrindo o EP0 desse canal, sentando aqui com a Jordan. Isso é uma vitória muito grande e tem muito significado pra mim. Por isso que eu falo pra você, cara, você tá sonhando pequeno? Dá o mesmo trabalho, viu? Dá o mesmo trabalho. Sonhar pequeno, sonhar grande. Sonhe grande. Sonhe alto. Coloque uma meta assim, ó, altíssima e vai trabalhando 1% todos os dias até você conseguir chegar nela. E não para, até você conseguir chegar, porque isso que te dá gás, isso que te dá fé, isso que alimenta a sua fé. Tem um versículo muito legal na Bíblia que me inspira muito, que é Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Ou seja, você espera muito algo, mas você tem convicção de que aquilo vai acontecer. É um marco, é um sonho, é uma posição, é uma viagem, é um relacionamento, é um bem. O que é que você sonha? Esse podcast aqui, gente, ele vai falar sobre trajetória e sonhos. Aquilo que eu não encontrei na internet, os struggles, os percalços, as dificuldades, você vai ver aqui. Ai, Pamela, mas você começou esse podcast aí do nada, sabe? Assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu posso falar em inglês pra não ser tão grossa, eu vou falar shut up. Não começou do nada. Pra quem me acompanha, os meus amigos, os Inspirations que já sentaram comigo, já me viram rascunhando esse projeto aqui, ó, inúmeras vezes. Esse projeto começou lá na Europa, gente. Esse projeto começou com a vontade que eu tinha de saber da história dos modelos, a história deles de superação. Cara, de onde que você veio? Como que você parou aqui na Itália? O que aconteceu pra você chegar aqui em London? E aí eu ficava curiosa com essa, sabe? Era uma sagacidade que existia dentro de mim de saber. Só que o saber pra mim sempre foi assim, nas externas. E aí, bora ali tomar um café? E aí, bora ali sentar no parque? Vamos trocar uma ideia? E essa necessidade de saber da vida das pessoas, dos percalços das pessoas, me inspirava muito. E foi assim que eu comecei a admirar muitas pessoas que eu não conhecia. E eu comecei a enxergar, hello, yeah, of course. Pausa um minutinho que a moça vai tirar uma foto. Yeah, of course, no problem. Eu amo que a galera ama o podcast, gente. É uma coisa assim que realmente chama atenção. Eu tô assim, oh my god, será que eu acertei? Volta aqui. Então, gente, e aí não começou do nada, começou na Europa, onde eu me inspirava na história dos modelos. Eu falava, caraca, é isso que eu queria ver na internet. É isso que eu precisava lá atrás e eu não conseguia, porque não existia as pessoas falando sobre isso. Hoje tem muitos canais maravilhosos que falam sobre essa história de inspiração, mas eu precisava disso lá no começo e eu não conseguia, não tinha como acessar. Então, pra você que é da periferia, pra você jovem, que está em lugares assim, improváveis, eu quero que você saiba que eu entendo isso, porque eu vim daí. Sabe, a minha família ainda mora lá. Eu volto pra lá todos os anos, entendeu? E assim, pra você parar de moscar, cara, isso é só um ponto de partida. Deus colocou você aí por um propósito, Deus colocou você aí por uma razão específica, que não tem a ver com limitação. Quem mora nos jardins é maior do que você, isso não tem nada a ver, esquece. Existem muitos diamantes aí debaixo dessa lama, entendeu? Muito diamante aí debaixo dessa lama. E pra você que acha que você não é um diamante, é só você continuar na batalha, continuar se lapidando que você vai ver. Você vai ver o brilho que existe dentro de você. Entendeu? As pessoas me falam, Pam, você não vai lançar, Pam, o que vai acontecer? Pam, já gravou, Pam, isso, Pam, aquilo, Pam. Pensei em desistir. Pensei em arquivar esse projeto várias vezes. Só que, cara, a dificuldade é tão grande, é tamanha de já estar no internacional, vivendo longe da sua estrutura física familiar, já não tem a comida do país dela, a família dela não tá aqui, relacionamentos turbulentos. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, passei por relacionamentos turbulentos, tóxicos, abusivos, que me bloquearam num grau que você não tá entendendo. E tudo isso refletia também na minha disposição, na minha desenvoltura em tocar os meus projetos. Mesmo pensando em desistir, muitas vezes, cara, eu falei, não vou desistir. Todas as vezes que eu pensava em desistir, cada vez mais eu pensava nesse projeto. Eu dormia e acordava pensando nisso aqui. Dormia e acordava pensando quando que eu vou colocar isso no ar e quando realmente os meus olhos vão ver isso aqui acontecendo. Eu me perguntava isso todos os dias, mas sabe qual que é a real? Não era eu me perguntando. Era Deus me perguntando. Era literalmente o Espírito Santo falando assim, aí, mano, eu te dei uma missão. Cadê tu? Você não vai fazer acontecer? Eu quero mostrar o meu lado humano da parada aqui. De chegar até aqui e equipar tudo isso aqui e hoje sentar com uma marca tão importante, mas eu já pensei em desistir. Você acredita? E eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo ainda ter uma visão do que seria pra mim ter desistido. Será que você não olharia pra trás depois de alguns anos e me arrependeria disso? E se eu vou fazer isso, não vai ser pra mim, vai ser pra inspirar outras pessoas, vai ser pra ajudar outras pessoas. E foi com base nisso, nessa empatia de ser um agente transformador no mundo, que eu arregacei as mangas e falei, cara, pode vir a dificuldade que for,
Eu tenho que entender que a vida sempre vai ter dificuldade. Só que eu preciso vencer todas elas e cada dia uma dificuldade nova. Eu encontrei na Copa do Mundo uma inspiração para começar. Eu encontrei na Copa do Mundo esse gás do Brasil para começar. De realmente falar assim, cara, this is the moment. This is the moment to start. Eu vou fazer isso, eu vou fazer com muito amor. E eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso por vocês e pra vocês. E é por isso que eu peço sim, gente. Eu peço sim a colaboração de vocês, de curtir, de compartilhar, de comentar com seu amigo. Oh, você já viu o canal lá do podcast daquela menina lá que veio da Zona Leste de São Paulo, Itaquera? E agora ela tá lá em Nova York fazendo carreira? Você já viu? Se você não viu, você tá moscando. Sabe assim, esse diálogo? Eu espero que vocês se lembrem disso aqui. E comentem com seus amigos e peçam pra eles. Compartilhe o link aí, ó. Pandcast, muito fácil. É tipo podcast, porém com o meu nome, Pan. Meu nome já é uma marca em si, meu nome é artístico, Pan Lima. Então o Pan vem para complementar o Pandcast, fica tudo junto numa palavra só e você nunca mais vai esquecer. Bom, o Pandcast apresentado e consagrado para vocês é um projeto que realmente Deus confiou em mim para fazer. Eu peço a força dele todos os dias para que eu possa realmente, sabe, somar com vocês aqui na internet, de ser um canal de transformação de vida, um canal de fé, um canal de esperança, um canal de propósito. Até porque, para você que não sabe, eu sou cristã, então eu sempre falo de muita fé, eu sempre falo muito de Deus, sempre falo muito de Jesus. Ele é o guia da minha vida, assim, ele realmente é a direção e o norte de tudo que eu preciso, e é ele que me ajudou a chegar até aqui, porque sem ele eu vou falar, cara, nada disso aqui teria acontecido. Eu vivi já coisas extraordinárias na minha vida, que foi só através da mão de Deus. Não existe outra estatística, possibilidade. Tem coisas na minha vida... Tem coisas que aconteceram na minha vida de uma forma tão cirúrgica, pessoas que eu conheci, marcas, oportunidades, portas que se abriram na minha vida ou vieram até o meu caminho, que eu falo, não tem como isso aqui não ser de Deus. Eu tenho muitos testemunhos que eu vou começar a falar pra vocês no meu canal de shorts, que vai ser lá na plataforma vizinha. Vocês vão acompanhar, já corre aqui pra descrição desse vídeo pra você não moscar, já se inscreve lá. E Pan, quem são os inspirations? Quem são essas pessoas? Cara, meus amigos de resenha. A galera que, tipo, mano, já tomou um café comigo e, tipo, entendeu? Já foi na minha quebrada, já foi na minha casa, ou a gente já viajou junto. É uma galera que a gente se conheceu através da internet. São os meus amigos. Pessoas que eu admiro, que eu tenho empatia, que eu falo, cara, a sua história merece ser ouvida. Então eu quero pedir pra você, ó, tem um e-mail aqui na descrição desse vídeo. É um e-mail do Pandcast. Eu quero pedir pra você hoje me mandar um e-mail. Eu, pessoalmente, vou ler o seu e-mail e eu quero que você me conte quem que você quer ver aqui no Pandcast. Quem que você gostaria de ver aqui no Pandcast? Quem que você ainda não sabe da história de vida, que se inspira? Quem que você ainda não sabe da história de vida, mas você admira e gostaria de saber a história de vida dessa pessoa? Pode ser um artista, pode ser um cantor, pode ser um CLT, pode ser, gente, o que for. Eu quero que seja um inspiration, então manda aqui. E também eu quero convidar você que é marca, tá? Vamos fazer um merchan aqui? Vamos fazer um merchan. Vocês sabem que eu sou a Pan Lima, eu amo estar me relacionando com as marcas, gente. Eu amo as marcas, principalmente as marcas brasileiras, viu? Então eu quero deixar pra você aqui um convite pra você que tem desejo de expor a sua marca em um aspecto, em um ambiente internacional. Mas eu não quero só que você mande a roupa da sua marca, eu quero que você me conte a história da sua marca. Me conte a história. Eu comecei no crochê, eu não tinha linha. Sabe um negócio assim? E aí hoje, aí veio uma pessoa que me ajudou, e aí depois a pessoa me ajudou, aí Deus colocou essa pessoa no meu caminho, e aí agora, bum, a marca, pronto, grande. Entendeu? Eu quero que você me conte a sua história, porque eu estou aberta a trazer marcas para cenários cinematográficos e falar da sua marca aqui. Então se sinta inspirado a compartilhar comigo a sua história, a história da sua marca, porque eu quero ver a sua marca aqui, ó, juntinho comigo aqui nos Estados Unidos, aonde quer que eu vou voar, tá? Agora você vai entender o porquê que o Pandcast é um Pandcast que acontece sem fundo verde, tá? Isso aqui não é fundo verde, gente. Eu vou deixar ali pra você ver. Só abrir ti. Vem. O Pandcast não é um fundo verde, o Pandcast é real. Você vai ver imagens de filme, dos filmes, gente, pra você se inspirar. Eu não quero só que a Pan Lima esteja aqui, eu quero que você vem assim, ó, sonha alto, vem pra cá. Quero que você sente nessa cadeira, eu quero que você troque uma ideia comigo, eu quero que você me conte sua história. Não é só sobre mim.
Não é só sobre a Pan Lima estar aqui, mas é um convite para você vir aqui, ó. Conheça, existe um mundo lá fora, gente, tão maravilhoso, comidas tão diferentes, sabe? Culturas diferentes que você precisa conhecer. Você precisa sair da sua zona de conforto. É muito bom, gente, eu vou falar. Eu não me arrependo de ter saído da minha zona de conforto. Eu não, na real, acho que eu nunca estive numa zona de conforto. Eu sempre tive uma cabeça, assim, bem visionária de ir pra frente mesmo, fazer o negócio acontecer, entendeu? Eu sempre tive uma cabeça, tipo, mano, o que eu tenho que fazer hoje, agora, nesse momento, pra amanhã eu estar num lugar melhor. Eu sempre pensei assim. Eu nunca estive na zona de conforto. Inclusive, eu acho que eu nunca me dei descanso. Eu acho que isso é verdade. Mas enfim, né, Inspirations. Então é um canal sem fundo verde, é um canal que vai transitar por lugares paradisíacos, inimagináveis, lugares que Deus já preparou que eu nem imagino aonde que eu vou passar, pra você, assim, se sentir imerso. É um convite de imersão mesmo. Você vai ver o pássaro passando, você vai ver as crianças correndo, daqui a pouco vai vir aqui, alguém vai dar um tchauzinho, vai fazer uma dancinha, entendeu? Isso tudo vai acontecer, vai ter gente cortando aqui a cena. Eu quero que seja orgânico. E eu quero que seja, assim, imersivo pra você se sentir dentro dessa tela aqui. Já coloca na televisão, que é pra você ver o cenário, assim, ó, já por completo, entendeu? Pra você ver tudo o que vai acontecer no internacional. Tudo que vai acontecer no internacional. E falando das ruas, entra agora um pouco sobre a minha história. Por que a Pan se identifica com as ruas? Por que a Pan tem essa linguagem assim, sabe? Assim, gente, tem uma linguagem assim, bem característica assim, mano, da... Entendeu? Da galera lá da periferia mesmo. Por quê? Agora você vai saber um pouquinho de mim. Pamela Lima, ou Pan Lima, para os mais chegados Inspirations da internet. Sim, gente, Pan Lima é o meu nome artístico no digital, mas o meu nome é Pamela. A minha mãe queria me chamar de Penélope e o meu pai Pandora. Aí veio a minha tia e falou assim, não gostei de nenhum dos nomes, vai ser Pamela, cala a boca todo mundo. E aí a minha tia que resolveu o meu nome, inclusive eu agradeço ela, porque se fosse Penélope, talvez não poderia ser Pandcast, né? Então, tia Beluca, muito obrigada por você ter escolhido o meu nome. Inclusive, eu acho meu nome icônico. Pan, simples e objetivo. Bom, Pan Lima veio da Zona Leste de São Paulo, Itaquera, filha de Vânia Rodrigues, mãe, te amo. E Jennifer Rodrigues, que é a minha irmã, te amo. E tia da Pietra Galvão Rodrigues, te amo, que é a minha única sobrinha, né, gente, até agora. E eu não tenho filhos ainda. Eu não tenho filhos ainda não, mas quero ter 3 filhos. Vamos ver aí o que Deus vai preparar. Enfim. Gente, eu vim da Zona Leste de São Paulo e lá eu tinha uma perspectiva de vida muito baixa, assim. Eu sempre gosto de ressaltar realmente de onde que eu vim, porque a galera só acha que, né, hoje ela tá com a Jordan e tá tudo com a vida resolvida. Gente, eu vim da Itaquera de São Paulo e não tinha nada lá pra mim não, viu? Eu vim de lá, mano, o barato era louco, entendeu? Assim, e aí eu fui criada pelas minhas tias, eu não fui criada pela minha mãe nem pelo meu pai. Na real, minha mãe... É uma confusão do caramba, mano. A minha mãe é mãe solteira, né? Meu pai participou da nossa vida por um tempo, e aí ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Mano, eu dou risada com essa história porque muita gente faz piada com essa história e eu sei que uma galera, uma par de gente em São Paulo, no Brasil, não tem pai. Eu sou uma desses jovens, dessas jovens que cresceu sem pai. Enfim, gente, eu não dou muita ênfase a isso porque eu já tô, tipo assim, lá na frente, entendeu? Isso não define minha vida. Inclusive, eu acho que foi até melhor, porque... foram muitos problemas dentro de casa, assim, foi uma fase muito difícil, assim, da nossa vida, quando nós éramos jovens, eu e a minha irmã, a gente passou por umas coisas que, tipo, mano, a gente não gostaria de passar. E eu sei que tem uma galera que passa por isso ainda hoje, mas eu quero dizer pra você, Deus, ele é capaz de finalizar essa situação aí. Ore muito, eu oro por você também. Bom, dificuldades todas essas, eu cresci com minhas 3 Marias, que eu falo que são as minhas tias, a minha tia Bilu, Eliana, a Priscila e a Kika, que é a Grace. Elas são as irmãs da minha mãe, foram elas que nos criaram. Uma cozinhava, a outra era mais vaidosa, fazia meu cabelo, inclusive eu tenho lembrança que ela fazia um cabelo igualzinho a esse daqui, pra ir pra escola. E a minha tia Kika, que era aquela que investia nos nossos estudos, levava a gente pra ir pra escola, ela sempre motivou a gente a fazer cursos, ela que inclusive me colocou na primeira escola de idioma, quando eu tinha ainda 15 anos de idade, uma escola pública, né, de espanhol. E a minha tia, ela sempre colocava um gás assim, mano, você quer ser alguém na vida? Você quer sair dessa turbulência aqui? Vai estudar, mano.
vai estudar. E ela sempre falava isso muito assim na minha cabeça. Minha mãe levantava 3h40 da manhã todos os dias para trabalhar. Ela saía da zona leste de São Paulo para ir lá para a zona sul de São Paulo, em Santo Amaro, imagina. Para colocar comida na mesa, né? Mãe, eu amo muito você, cara. Tudo que você fez por mim, pela minha irmã, assim, ó, incondicional. A minha mãe, ela chegava, mano, quase 7 horas da noite em casa e a gente mal tinha tempo para conversar. Ela cozinhava uma coisinha ali pra gente, ou talvez a minha tia já tinha, sabe, feito a janta pra gente e a gente mal tinha conversa dentro de casa, porque minha mãe chegava super cansada, gente. E a minha mãe segurou isso por muitos, muitos, muitos anos. Até eu começar a observar isso como uma situação caótica, uma situação difícil que eu passava dentro de casa. E aí foi quando eu comecei a ter pensamentos de mudança de vida ainda muito nova. Eu já tinha os meus sonhos de ser modelo, né? Sempre sonhei em ser modelo. Eu usava os saltos altos da minha tia, eu usava o sapato da minha tia, vestido da minha tia. Eu colocava o sutiã da minha tia, colocava a laranja do sutiã. Eu colocava a laranja no sutiã e aí eu saía andando, parecia uma adulta assim em casa, eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. E a minha tia motivava, me dava mau gás. Uma coisa muito legal que aconteceu na minha vida é que a minha família sempre me motivou a realizar os meus sonhos. Ninguém nunca cortou minhas asas. E eu acho que é sobre isso. A família precisa entender o talento que tem dentro de casa. Porque eu tenho certeza que as crianças dão indícios já muito novas dos talentos e dos dons que Deus colocou nelas. Uma pintura, ou ela conserta uma coisa muito bem, ou é uma pessoa, ou é uma criança que gosta de ficar na tecnologia, gosta de desenvolver alguma coisa, sabe assim? Eu acho que toda criança, ela dá indícios muito cedo do que ela vai ser. Então, pai, mãe, tio, você que cria essas crianças aí, ó, presta atenção. Presta atenção, não mosca. Porque as crianças já dão indícios muito cedo do que possivelmente vai ser o futuro delas, hein? E não corte as asas delas. Se for uma coisa que vai trazer valor, que vai agregar na vida dessa criança, ajude ela. E eu não tô falando pra você falar, ó, vai lá realizar o seu sonho, vai lá estudar, menino, vai lá fazer um negócio acontecer. Não, você tem que pegar na mão dessa criança e você tem que ajudar ela a trilhar o caminho das pedras, porque ela é apenas uma criança, um jovem, que não sabe fazer escolhas ainda. Você precisa pegar na mão do seu filho e ajudar ele a trilhar esse caminho. Não é você vai sonhar, então vai lá realizar. Não. Você precisa, se você quiser que o seu filho tenha um caminho seguro e de sucesso, você precisa ser a maior inspiração dele. Pai, mãe, tio, vô. Você. Pegar na mão assim, ó, e ajudar, ó. Vamos ali. É assim. Faz isso, não faz isso. Atenção, por mais rebelde que possivelmente esse jovem seja, não desista dele. Insista nele, para que ele possa trilhar um caminho seguro e de sucesso. Essa é a minha dica, porque eu tive isso. Eu tive sempre o respaldo, assim, ó, das mulheres maravilhosas da minha vida. E eu cresci nesse ambiente de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de, mano, deusas do Olimpo mesmo, como diz a minha amiga Mari. E elas me inspiraram, assim, a ser uma mulher forte, cara. Dentro de casa, de cada uma delas, sempre existiu muita dificuldade, assim, com o marido, com manter a casa e tudo mais, mas eu sempre vi nelas assim, cara, eu não vou desistir, o que eu tenho que fazer hoje? Vou levantar, vou fazer, vou criar todas essas crianças aí. Então eu cresci com meus primos, misturado, menina misturado com menino, e aí eu cresci na maior, pensa na Zona Leste mesmo, assim, anos 1990, porque eu nasci em 1993, né? Inclusive em 1993, dia 22 de junho de 1993. E aí eu quero falar pra você, faz a idade aí. Faz a conta da minha idade. Vou falar? Não vou falar? Claro que eu vou falar, gente. Olha que bênção. Esse mês, em 2026, dia 22/6/2026, eu completo 33 anos de idade, a idade de Cristo. Não podia ter momento melhor pra eu lançar esse canal aqui. Inclusive, isso é uma bênção, cara. É uma bênção muito, muito grande eu poder ter a honra de lançar esse canal aí pra vocês na idade de Cristo. Caraca, top demais, né? Bom, e aí eu cresci com os meus primos, assim, um bololô, a gente ficava sempre muito nas ruas. Então, por isso que o podcast me inspira a estar nas ruas. Eu gosto dessa liberdade de explorar novos lugares. E quando eu ando pelas cidades, quando eu ando pelos ambientes diferentes culturas, cidades, países, eu me inspiro muito, eu me inspiro no grafite, eu me inspiro no pássaro que passa, eu me inspiro na cor do carro. Gente, vocês não têm noção. A minha cabeça...
A minha cabeça vai longe, eu me inspiro em coisas tão pequenas que vocês nem podem imaginar. E aí, com o passar do tempo, vendo toda essa dificuldade, sabe, essas necessidades dentro de casa, eu comecei a tentar imaginar como eu realizaria os meus sonhos. E o meu sonho principal ali naquele momento, eu só me via sendo modelo, né? E era muito difícil naquela época, gente, porque cabelo afro, ninguém aceitava. Tá? O Cachadas hoje, empoderamento Cachadas, isso veio acontecer pra cá, viu? Depois dos anos 2000 e alguma coisa. Os anos 1900? Ou 2000 e pouquinho? Tudo que eu via na internet era a Beyoncé, a Ciara, a Rihanna, todo mundo de cabelo alisado com aquela franja aqui, caída. Inclusive eu estraguei o meu cabelo por conta disso. Eu pedi pra minha mãe me levar nas agências e aí as agências não aceitavam quem eu era. Alguma coisa estava errada na Pamela. Na realidade, tinha alguma coisa errada neles. Inclusive, eu não sabia nem me comunicar, né? Eu não sabia expressar isso. Porque se eu fosse boca dura, eu iria ter falado lá na cara deles. Mas eu fui criada com muita educação. Então, eu nunca quebrei os meus valores. Inclusive, minha mãe não deixa a gente falar palavrão até hoje, gente. Por mais que eu tenha crescido no meio dos moleques, a minha mãe nunca deixou a gente falar palavrão. Só um olhar dela já amedrontava, assim, tudo. Crescendo, eu comecei a amadurecer essa ideia, comecei a pedir pra minha mãe, me leva num lugar aqui, me leva num lugar ali, como que vai ser, como vai acontecer, e eu não tinha noção do que era, e naquela época era assim, super, hiper, mega master selecionado, todas as seleções, os castings, tudo era muito selecionado, e sim, o perfil branco, a menina branca, a loira do olho azul sempre prevalecia e sempre tomaram todas as posições. E as meninas pretas eram bem rejeitadas na época. É muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Eu passei por isso, eu vivi isso na pele. E eu tive que entender que o mercado é racista. Agora que nós estamos mudando isso, né? Mas naquela época, oh my God. Oh my God. E aí a minha mãe começou a juntar um dinheirinho. A minha tia me inscreveu em cursinhos do bairro. Eu lembro que eu paguei uma convenção, gente, de R$50 por 3 meses. R$50 cada mês, então 150 no total. Pra eu aprender a desfilar, pra eu fazer um cursinho lá, aprender a desfilar, pra eu aprender, sabe, assim, comer, ter etiqueta, sabe? Vai lá, dá uma pirueta, é assim que você se porta e tal. Eu era assim, tipo, mano, muito difícil. Era muito difícil, eu não sabia nem como me portar. Na escola eu sempre fui a menina mais alta, assim, sempre sofri bullying, fui chamada de girafa. A girafa hoje tem um símbolo muito marcante na minha história, ela tem cara, ela é meu amuleto, assim, a girafa. Isso eu vou contar pra vocês outro dia. Mas na escola me chamavam de girafa, assim, de Torre Gêmeas, eu e minha irmã, porque a gente sempre foi muito alta, muito magra. A gente era realmente fora dos padrões mesmo, né? E a gente sofreu esse bullying, sim, e por conta disso eu não sabia como ter uma postura legal, sabe? Eu lembro que a minha mãe me dava tapa nas costas, assim, pra eu ficar ereta, né? E hoje eu agradeço minha mãe por me dar esses tapas nas costas, porque se não fosse pela minha mãe, gente, eu estaria a corcunda de Notre Dame, assim, hoje eu ia estar andando assim, sabe? E foi muito bom eu ter o auxílio da minha mãe pra isso, de entender que, independente do que você é, levante sua cabeça e ande ereta. Hoje a minha mãe, ela me chama de cobra, porque eu ando assim, eu ando assim, ó, parecendo que eu tô pronta pra atacar. Mas na realidade é porque a minha mãe me deu muito tapa nas costas e eu acabei não baixando mais a cabeça, né, na verdade. Enfim, eu fiz esses cursinhos. Isso me ajudou muito a desenvolver a minha confiança, a desenvolver a minha personalidade e a ter essa confiança mesmo de ser feminina, sem ser hipersexualizada. Eu comecei a entender muito cedo que eu não precisava disso na minha vida, então eu comecei a cortar as coisas que não me faziam, assim, muito confortáveis. Eu sempre tive escolhas muito inteligentes no aspecto de não me expor ao ridículo. Eu sempre tive, assim, medo de fazer a coisa errada. Eu acho que isso é uma coisa muito boa que Deus colocou dentro de mim. Inclusive, a minha mãe desenvolveu isso também na gente. Cara, faz a coisa certa. Entendeu? E aí eu comecei a fazer esses cursinhos e tal, e nada acontecia. Participei do ônibus da Garota Fantástica, já fui para aquele estádio gigante de milhares e milhares de garotas. Foi uma coisa boa, eu fiquei entre as 100 últimas selecionadas, mas aí depois também já me mandaram embora. E nada acontecia, gente. Já caí em falcatrua de booker, de agência falsa, de concursos que eu pagava para participar, para tentar ser descoberta por olheiros. E dentro desses concursos existiam pessoas que se diziam olheiros e me selecionou para um dia tirar uma foto que sairia possivelmente numa magazine, numa revista que eu nunca vi, essa revista. E aí a gente foi para um meio de uma represa, mano, fazer foto no meio de uma represa. Mano, que loucura!
Eu penso hoje na minha história e falo, mano, o que você fez na sua vida? Só Deus pra te dar livramento mesmo, mano. O cara me levou pra uma represa pra fazer fotos de biquíni. E eu nunca vi essa revista. E chegando lá chegando nessa represa, mano, ele pedia pra eu fazer umas poses meio assim, meio obscena, meio zoada mesmo, assim, sabe? E eu comecei a entender que aquilo ali era tudo uma mentira. Era tudo uma mentira. Esse cara poderia realmente ter tirado a nossa vida. Ele poderia ter tirado a nossa vida e jogado nossos corpos no mar. Deus é misericordioso. Hoje eu falo isso com um tom de piada, mas isso é muito sério. E eu sei que tem muitas meninas que passam por isso. E é por isso que esse canal é aberto pra gente falar justamente disso, sobre essas coisas. E eu passei por isso. Mas, graças a Deus, nós voltamos pra casa. Eu nunca vi essa revista. Eu vi as fotos. Ele me deu acesso a 3 fotos. E eu detestei as fotos. Cara, péssimo. Tirou foto com aquela câmerazinha de antigamente, sabe? Tá ligado? A TechPix. Tirou foto, nem era fotógrafo nem nada. Era tudo falcatrua. Uma coisa muito horrível poderia estar acontecendo naquele dia. Então eu vi assim que com o decorrer do processo era muito difícil e as coisas não aconteciam. Eu não tinha oportunidade. Sempre foi muito assim, difícil conseguir alcançar o meu espaço. Muito difícil. Foi quando eu desisti. Eu falei, mãe, eu acho que esse negócio não vai rolar mais não, mano. Eu vou estudar mesmo. Eu vou estudar. E aí eu já tinha 16 anos. 16 anos de idade. Eu falei pra minha mãe que eu iria trabalhar, estudar e ajudar ela dentro de casa. E aí eu consegui um emprego, né? O meu primeiro emprego foi de recepcionista em uma academia do bairro. Eu ganhava R$600. Com esses R$600 eu falei, o que eu vou fazer, mano? Já não quero mais essa parada de modelo que não tá dando certo. Então vamos fazer outra coisa? Vamos ter outros sonhos? E aí eu falei, mano, R$600, eu vou colocar aparelho nos meus dentes, que meus dentes eram bem separadinho. Então eu coloquei aparelho, arrumei meus dentes. Fiquei 3 anos usando aparelho. Me inscrevi num curso de inglês. Esse foi o melhor investimento da minha vida, porque eu sempre assisti os vídeos, os videoclipes das meninas, dos 50 Cent. Sempre assisti os videoclipes da Beyoncé, do 50 Cent, da Rihanna, da Ciara. Eu falei, mano, um dia eu quero estar nesses clipes e um dia eu quero falar inglês e eu quero entender o que eles estão falando. E aí eu investi no curso de inglês, acredita? Era metade do meu salário. Eu não tinha dinheiro pra quase nada. Mas eu falei, eu acho que esse negócio vai me dar retorno. Pelo menos se eu conseguir entender o que eles estão falando e conseguir falar, eu não sei onde eu posso chegar com isso, mas eu quero falar inglês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, me inscrever no curso de inglês. Eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. E quando foi com 19 anos de idade, eu já consegui entrar num emprego muito melhor, né? Eu passei para um emprego de recepcionista. Fui para um emprego de telemarketing já falando espanhol e depois eu fui trabalhar lá na Paulista, gente. Meu primeiro emprego grande assim foi lá na Paulista, em um dos hotéis 5 estrelas que tem lá na Paulista, já como recepcionista bilíngue também, ainda recepcionista. E eu atingi a minha fluência no inglês com 19 anos. Escrever, ouvir música, assistir filme. Mesmo que eu não estava entendendo, eu queria entender a forma como eles falavam. Então eu praticava todos os dias. Quando caiu minha ficha, que eu falei, mano, eu acho que o idioma pode me dar um salário melhor, né? E se eu pesquisar aí uns empregos que me dão, sabe? Essa dinâmica de falar inglês. Eu queria falar inglês. Todo mundo falava que os gringos eram, tipo assim, muito difíceis. Que eles eram um bicho de 7 cabeças. Tenho medo dos ingleses, dos americanos. Tenho medo da galera dos gringos. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu quero ver um gringo. Eu quero ver um gringo com os meus próprios olhos. Eu quero ver se ele é um bicho de 7 cabeças mesmo. Eu falei isso, eu tinha 19 anos. Eu quero ver um gringo. Vamos ver se ele é bicho de 7 cabeças mesmo? Então vamos ver então. Aí foi quando eu consegui esse emprego, gente, de recepcionista num hotel. E aí eu tive que falar com os gringos, né? Eu trabalhava lá na academia do hotel e aí eu dava toalha pro gringo, levava o gringo lá na academia, mostrava onde era o banheiro. Hey, this is the bathroom. I want a towel. E aí eu falava umas palavrinhas mágicas todo dia, era a mesma palavra com o gringo. Eu nunca tinha visto um diálogo assim com o gringo, mas eu comecei a perder o medo. Eu perdi o medo e a vergonha de falar inglês, porque eu falei, eu vou me expor. Eu vou me expor. Nem que for ao ridículo, mas eu preciso falar com um gringo e eu preciso desbloquear. Então foi eu mesma, que, com 19 anos, que me inscrevi, me matriculei. Como eu falo isso em português? Eu nem lembro mais. Que me cadastrei, fui lá no emprego bilíngue. E aí deu certo, né, gente? Cheguei lá.
portas abertas, graças a Deus. Eu comecei a trabalhar ali, ter um cachê muito melhor e resolvi me inscrever na faculdade. Já logo saindo da escola, mano, eu não mosquei. Com 18 anos, 19 anos em inglês, pum, universidade. Eu nunca tive tempo pra moscar. Eu falei assim, mano, eu não quero ficar moscando na vida. O que eu tenho que fazer pra conseguir sair desse cenário aqui, mas com integridade, sem atalhos? Eu não fazia ideia do que era vestibular. Eu nem sabia que era isso, tipo a provinha que você precisa fazer. Eu não... Mano, é tipo assim, ó, na minha família não tinha referência nenhuma dessas coisas. Era tipo assim, ninguém podia me ajudar com essas coisas. Então eu fui começando a atingir a minha maioridade e fui começando a descobrir o mundo sozinha, mano. Entendeu? Chegava e comunicava pra minha mãe, mãe, eu quero fazer isso. Ela falou, filha, chama alguém pra ir lá com você, sabe que a mãe vai trabalhar. Mas se for um lugar seguro, se você quiser ir, se você quiser provar, se você quiser tá indo estudar, era assim que a minha mãe falava. Eu falei, mãe, então é isso mesmo, pode pá, vou estudar então. Aí eu fui lá na faculdade lá. Saí, mano, eu não sabia nem como que me inscrever na faculdade. Falei, o que eu tenho que fazer pra entrar numa faculdade? Tipo, eu nem tinha dinheiro pra pagar a faculdade de direito, mas eu falei, vou juntar dinheiro com esse emprego que eu tenho aqui de bilíngue, né? E aí eu consegui encontrar uma faculdade e um curso que, na minha visão, combinava comigo. Eu me formei em secretariado executivo trilingüe, bacharel, para ser secretária dos CEOs, diretores, assim, ó, os manda-chuva mesmo, entendeu? A minha meta, gente, era trabalhar na Google. Eu queria trabalhar numa multinacional e o nome dessa multinacional que eu queria trabalhar era Google. Eu não sabia se seria na Google do Brasil ou na Google daqui. Eu só sei que eu queria trabalhar na Google. Essa era a minha meta de estudar esse curso, porque eu queria ser secretária executiva de um diretor, um CEO, whatever, da Google. Eu não sei porquê. Eu pensava nesse negócio, eu achei que a Google era uma marca que tinha conexão com os Estados Unidos. Talvez ali Deus começou a trabalhar essa parada em mim de voar, não sei. Mas até então eu não tinha voado pra nenhum país. Eu tô falando aí, Pamela Lima aos 19 anos, tá, gente? Aos 19 anos, entrei nessa faculdade, fui com a raça, com a coragem. Aí o que aconteceu? Eu trabalhando lá nesse hotel de recepcionista, já estudando, eu acredito que 1 ano e meio na faculdade, era assim, tipo, saía da Zona Leste de São Paulo, 6 horas da manhã, eu chegava no hotel 8 horas da manhã, para abrir a academia, ficava lá o dia inteiro e depois da academia eu saía para a faculdade. E aí eu ficava na faculdade, chegava em casa meia-noite, morrendo de medo, porque eu descia num ponto de ônibus 2 quadras em cima da minha casa, não tinha ninguém na rua. Tô falando, Pamela, na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, é perigoso sim, tá? Não vou mentir, barato é louco, entendeu? Você escuta o barulho da moto lá de trás, você já fica em choque. Nunca aconteceu de eu ser assaltada. Graças a Deus, mas já ouvi muitos boatos de pessoas que passavam pelo mesmo caminho que eu, que infelizmente não tiveram a mesma sorte que eu. Eu não falo que é sorte, né? É proteção de Deus. Sempre pedi pra Deus me proteger na minha saída e na minha entrada. Eu sei que eu descia assim, ó, correndo pra ir pra casa, com medo de acontecer alguma coisa. Graças a Deus nunca aconteceu. Eu chegava em casa e era isso. Já preparava pro dia seguinte, 6 horinhas da manhã, pai. 6 horinhas da manhã já pegar a condução. E aí eu tinha medo de sair e descer pro metrô, porque também era outra função. Mano, que isso? Medo atrás de medo. Tipo assim, realidade severa assim mesmo. Severa, sem massagem, entendeu? Eu acho que por isso que algumas coisas acontecem na minha vida no internacional. Eu falo, mano, isso daí... perto das coisas que eu já passei, isso daí, mano, não é nada. Ou é muito pouco perto do que eu já passei. Sou meio cascuda, assim, pras coisas, sabe? Assim, cria da ZL mesmo, entendeu? Cria. Cria da ZL, é demais, eu amo. E aí, mano, o que aconteceu? Aí, um belo dia lá na academia, me veio um aluno da academia e me fez um convite para trabalhar como secretária executiva, que é o Dr. João. O Dr. João falou assim, ó, a gente tá precisando de uma secretária lá no escritório. E parece que você, né, sabe um pouco disso, você atende muito bem a galera aqui. Você não vai fazer uma entrevista? Eu falei, who are you? Aí ele falou, eu sou um advogado. Aí eu falei, caramba, da hora, né, mano? Trabalhar com advogado, pá, ganhar bem. Trabalhar como secretária no meu cargo. E eu me formando, já prestes a me formar, eu falei, vou lá fazer uma entrevista então. E aí o Dr. João, Dr. Virgílio, doutora Adriana e o Dr. Marcos abriram as portas para eu começar uma profissão que eu sonhei mesmo e realizei. Trabalhar com advogados é difícil, mas eu vou falar, deixa você assim, ó, preparado para a vida. Aprendi muitas coisas, como, sabe, os nossos direitos e os nossos deveres.
Um beijo enorme pra vocês. Foi ali nesse trabalho, gente, foi ali, ainda trilhando essa trajetória, que todos os lugares que eu ia, as pessoas me perguntavam assim, mano, e aí, qual foi? Você é modelo? Você é modelo? Tá moscando? Por que você não é modelo? Eu ia na padaria, perguntava se era modelo. Ia comprar um pão, perguntava se era modelo. Ia lá no self-service, no horário do almoço, perguntava se era modelo. Eu falei, gente, será que vocês podem me deixar suave um pouquinho? Eu não sou mais modelo, eu sonhei em ser modelo, mas eu não quero mais ser modelo. Tipo, inclusive, me enchia o saco que a galera falava que eu era modelo, que eu parecia como modelo, porque eu me sentia real, frustrada. Os meus sonhos não estavam sendo realizados nessa provisão moda. Eu tava frustrada. Mano, eu tava frustrada mesmo. Frustrada, eu nem gostava que a galera falava isso, porque meio que mexia com uma coisinha que tava aqui dentro, escondida, e me deixava muito triste, porque eu tinha literalmente arquivado os meus sonhos, por conta de falta de oportunidade. Falta de oportunidade, essa que é a real. E muitas falcatruas e muitas coisas erradas que acontecem em São Paulo e acontecem até hoje. Inclusive, pais, tomem muito cuidado pra não se meter numa enrascada, entendeu? Esses canais estão aqui justamente pra você se inspirar e aprender, porque senão, o que vai acontecer? Você vai cair numa enroscada, você vai moscar. Eu já tinha realmente arquivado os meus sonhos, desistido disso tudo, cara. Só que eu parei pra pensar, assim, eu falei, mano, será que eu tento de novo? Eu ainda tô nova, eu já tinha 22 anos de idade, né? 22 anos, uma modelo já tá trilhando carreira internacional. Eu talvez não esteja tão nova assim. Eu pensava nessas questões, cara, eu não sou mais uma new face, eu não tenho portfólio, o meu cabelo era alisado, a minha sobrancelha super fina, eu tava completamente fora do padrão dos perfis de uma modelo. Eu já tinha me transformado no que o mercado achava como era o certo, só que não era o certo pra mim. Eu tinha destruído os meus cachos, assim, gente, a própria visão, uma Barbie falsa. E aí, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar de novo. E aí eu tive uma conversa com os doutores e falei assim, doutor, tá pra acabar aí o meu cursinho da faculdade, né? E eu tô pensando em fazer uma viagem aí, eu quero tentar fazer um intercâmbio. E eu acredito que quando terminar o meu último semestre, eu vou me desligar, porque eu quero voltar para os meus sonhos. Eu tive uma conversa com ele, assim, muito decisiva e muito dolorosa, assim. E aí eu tive essa conversa com o doutor, falei, doutor, eu vou vazar. Eu vou seguir os meus sonhos, vou seguir a minha carreira. Suave? Ele falou, é isso então. Aos 22 anos de idade, formada em secretariado executivo trilingue, já falando inglês, já falando espanhol. Já tinha trabalhado como recepcionista, atendente de telemarketing, promotora de eventos, já fiz pesquisa de satisfação com tablet. Gente, já fiquei de pé no lado do carro mais de 12 horas. Eu fiz tanta coisa assim, gente, que, mano... Oh my God! Depois de alguns anos, eu comecei a visitar algumas agências em São Paulo. Só que eu coloquei uma meta. Eu falei, cara, eu também só vou passar nas agências top. Se for pra eu levar um não, eu quero levar um não top. Eu comecei a sonhar mais alto e me arriscar num nível muito maior. E eu comecei a receber esses feedbacks. Olha, 22 anos dá pra começar, não tem nenhum problema, mas vamos ajustar o seu cabelo assim, vamos ajustar suas medidas assim, vamos cuidar um pouco melhor da sua pele, deixa a sua sobrancelha crescer. E ali já começaram a aceitar o meu cabelo natural. E me pediram pra deixar o meu cabelo natural. Foi quando eu comecei o processo de transição capilar, recuperei o meu cabelo num salão top que se chama Oasis Hair. Foram eles que me deram essa força de voltar a ser originalmente quem eu era, nas minhas raízes, sabe? Esse cabelão aqui, ó. E aí eu comecei a me apresentar nas agências, passei por algumas agências que não deu nada, fiquei 2 meses. Teve uma das agências, mano, eu vou falar isso aqui, eu vou falar. Teve uma agência que me contratou pra ser model, e eu fui model nessa agência, e eu escutei de uma entrevistadora internacional de um país latino que eu teria que tomar cuidado pra não tomar muito banho de sol, pra eu não ficar muito escura. Oi? Eu escutei isso dentro da agência, gente, que eu estava. Não demorou 2 meses eu sair daquela agência. Como assim eu não vou poder ficar no sol no podcast? Você tá louca? Que é isso? Até eu encontrar um escritório maior que eu assinei com eles, que foi
a Aluri no começo, né, gente? A agência Aluri foi a agência que abriu portas pra mim aí no Brasil, em São Paulo. Tenho o privilégio de dizer que sou de São Paulo porque tem muitas meninas que vêm de outras cidades, moram em apartamento de agência de modelo e eu nunca passei por isso. Tenho o privilégio de dizer isso. Que tem muitas meninas que passam por coisas em São Paulo que eu não precisei passar, mas depois eu fui passar no internacional, né? Internacional é o cenário de prova pra todo mundo, né? Teste muito a sua capacidade emocional, física, de ficar longe dos pais, de enfrentar trânsito, horário de pico, desafios, casting e castings em castings em São Paulo. Faz tudo em São Paulo, porque é o veredito que você precisa saber se você vai aguentar o internacional, que o internacional é tudo isso somado ainda às condições do internacional, viu? Então, São Paulo foi o celeiro da minha carreira, assim, inicial, gente. Eu comecei a modelar aos 22 anos. Conheci uma pessoa muito especial, o nome dela é Magda Monteiro. Quando eu comecei a fazer uns trabalhinhos, gente, eu não tinha opção de trabalho, né? Eu não tinha nem como trabalhar. Comecei a produzir portfólio, material criativo, comecei a me imaginar nas opções de trabalho, mesmo estando naquela agência. Uma agência muito boa, mas eu não tinha portfólio. E aí eu ficava, o que eu vou fazer, cara? Os caras não têm trabalho pra mim. Parar, pensar, pedir direção de Deus e fazer. Então comecei a criar portfólio, material autoral, fashion filme. Deus colocou pessoas na minha vida que colaboraram comigo, que me ajudaram nesse processo. Ao invés de ficar chorando por não ter oportunidade como modelo, já sendo uma modelo, em tese, numa agência, eu não tinha a oportunidade de trabalho. O que eu fui fazer? Eu fui criar portfólio, gente. Eu fui, mano, usar a laje da minha tia pra tirar foto. Eu fui pegar roupa emprestada porque eu não tinha. Eu fui lá na 25 de março comprar bijuteria pra simular um ensaio de joias. Vocês têm noção da vontade de vencer de uma pessoa que sai da sua zona de conforto pra fazer um negócio desse? Eu queria a solução dos meus problemas. E a solução dos meus problemas foi acreditar em mim, desenvolver portfólio com o que eu tinha, com o básico que eu tinha, e apresentar pra eles e falar assim, ó, eu sei que eu posso fazer isso. Manda essas fotos aí pros seus clientes e vamos ver o que rola. Você tem noção disso? Naquela época eu não sabia direito, mas isso já era fé. A minha fé sendo desenvolvida ali no acreditar no pouco, no suprimento básico que eu tinha nas mãos. E aí, essas fotos começaram a ser apresentadas nessa agência para os clientes. Foi quando eu comecei a conquistar os meus trabalhos. Vocês acreditam nisso? Quantas vezes eu já não cheguei nos trabalhos de campanhas e a foto de referência da Pamela que estava lá era justamente a foto desse momento que eu não tinha trabalho. Vocês acreditam nisso? Isso é sensacional. Eu comecei a ter os meus trabalhos, eu comecei a conquistar clientes em São Paulo, comecei a praticar oficialmente como uma modelo. E ali eu tive a convicção de que realmente o meu sonho não era brisa da minha cabeça. Era realmente, Deus colocou essa parada dentro de mim e eu precisava descobrir da melhor forma como executar e como realizar esse sonho. É uma transformação de vida. Porque eu chegava na agência, eu não sabia me defender, eu não sabia me comunicar, eu não sabia posicionar minha ideia, eu não sabia comunicar com os bookers, que querendo ou não, são seus amigos de trajetória, eu não sabia fazer nada disso. Eu tinha medo de falar com as pessoas, eu não sabia me comunicar. Essa transformação toda aconteceu por muita exposição que eu passei nessa profissão. E a necessidade de me posicionar em momentos onde eu tive que falar não. Momentos onde eu tive que, mano, isso daqui não combina comigo aqui não. Ah, mas se a gente fizesse desse jeito? Ah, mas esse cachê, será que não dá pra gente melhorar? Mas são muitas horas de trabalho, hein? Então, com essa exposição, eu comecei a aprender a me comunicar, a ter voz. E é isso que eu falo para os modelos. Nós temos voz. Nós podemos dizer sim, nós podemos dizer não, nós podemos nos comunicar, nós podemos perguntar, nós podemos sugerir. Nós podemos. E eu comecei a entender que a minha voz tinha impacto na agência. Eu tinha um sonho. Eu já tinha idiomas. Eu já queria viajar. Só que o que eu faria para esse sonho se tornar real? Eu precisava expressar pra minha agência o meu desejo de internacional. Aí, gente, eu tive uma dificuldade aí, né? Porque a galera do internacional dessa agência, naquela época, eles não acreditavam em mim. Eles não acreditavam que eu seria capaz de chegar em Milão, de chegar em Paris, de chegar nos Estados Unidos. Eles não me viam passando pelas matrizes.
Inclusive, eu escutei de uma das pessoas do internacional, quando eu expressei esse desejo de internacional, de que era para eu parar de ter esses sonhos, que ela falou exatamente assim, ó, se fosse você, eu mudava essa forma de pensar sua, você acha que é fácil? Não é fácil. Mas eu também não vejo você nesses países. Eu acho que você se encaixa com países secundários. Eu tenho um e-mail registrado, acho que de 2 páginas, da minha resposta para essa pessoa. E eu falei para ela, eu acredito em mim. Se você não acredita em você, o problema é seu, cara. Você tá sentada aí escolhendo quem que você vai acreditar, o problema é seu. Eu acredito em mim. Não é você que vai me limitar ao país que você acha que se encaixa comigo. Eu me vejo visitando esse e esse país. E eu vou falar pra você, não vai ser você que vai me representar no internacional não, tá? Pode ficar tranquila. Deus vai colocar alguém na minha vida que vai fazer esse rolê acontecer. Porque nós precisamos de pessoas. Só que nós precisamos das pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito de vida e que vão acreditar na gente. Você não acredita? Então vaza. Pode ir, pode ir. E essa é uma das coisas que eu sempre entendi muito cedo na minha vida, assim, mano, eu não vou ficar batendo cabeça com uma pessoa que nem cabeça tem. Eu não vou ficar batendo cabeça com essa pessoa que não tem a mesma visão que eu. Eu me vejo fazendo isso. Essa pessoa não se vê, não é culpa dela, também não se vê. Mas ela não vai limitar o meu sonho, ela não vai cortar minhas asas pra voar. E eu fiz um voto com Deus de que eu só sairia do Brasil se fosse pra ir pras matrizes. E aí eu sonhei mais alto ainda. Eu falei, Senhor, e eu vou passar pelas matrizes, mas o meu ponto de chegada é em Nova York. Esse vai ser o maior ponto, assim, ó, da escada onde eu quero chegar. Eu quero chegar em Nova York como ponto mais alto da minha carreira. Eu falei isso e falei, eu vou chegar lá. Eu tenho um e-mail registrado de toda essa conversa que aconteceu, onde eu fui contra o posicionamento dessa booker que me limitou. Hoje eu vou falar pra vocês, agentes, se existe alguém na agência com vontade de sonhar, acredite que pode dar certo, tá? Acredite. Cara, se essa pessoa tá falando, eu me vejo fazendo isso, dá uma chance. Você é o canal de realização dessa pessoa. Ela precisa de você, assim como você também precisa dela. Hoje eu nem sei onde que essa pessoa tá mais. Só que Deus, ele é tão bom que ele colocou uma pessoa especial na agência, que é a Magda Monteiro. A Magda Monteiro. Eu expressei esse desejo para ela e também expressei a minha insatisfação de ter profissionais assim na agência, sabe? Que desmotivam. Ela me cortava das seleções internacionais de todos os modos que aconteciam na agência. Eu nunca fui chamada para seleções internacionais da agência. Nunca fui chamada, eu sabia pelas outras modelos. Ai, você viu o que aconteceu aqui na agência? O cara lá de Nova York veio aqui entrevistar as meninas. Eu falei, oh, uau, sério? Ninguém me convidou, ninguém me convidava, gente. Nunca fui convidada para participar dos castes internacionais na agência, tá bom? Nunca fui convidada. Só que se você acredita no seu potencial e se você tem um Deus muito maior, ele é capaz de fazer infinitamente coisas muito maiores do que você imagina, do que você sonha. Até mesmo colocar pessoas no seu caminho que nem tem aquela... que nem estavam destinadas para aquilo, pra te destinar aquilo. Essa é a Magda Monteiro, onde eu expressei, Magda, amo você, de verdade. A Magda foi o agente inicial, ela foi a agente inicial que acreditou em mim. Quando eu precisava falar, ela me escutava. Eu ligava, eu mandava e-mail, sabe assim? Eu falava, Magda, posso ir desabafar? Ela me recebia e foi pra Magda Monteiro que eu expressei a vontade de trilhar a trajetória internacional, expressei a dificuldade que eu estava tendo na agência, de pessoas que não estavam acreditando em mim, não estavam me dando oportunidade. A Magda falou, quer saber de um negócio? Eu vou te apresentar pra uma pessoa e vai ser aqui dentro da agência mesmo. Você pode vir aqui nesse dia, nesse horário, eu vou te apresentar a Lica, que é a Liane. A Lica da L'Equipe Agency. Lica e Monique, que foram responsáveis pela minha trajetória internacional e viu em mim potencial de voar. E ela falou assim pra mim, você não vai perder tempo indo pra esses países secundários não, já vou mandar você logo pra Europa de cara. Eu falei, é mesmo? Eu nem sabia quais eram os países da Europa, mas eu falei, então bora. E aí a minha trajetória internacional começou em Milão. Aos 24 anos de idade, você acredita? Vivi em Milão, me desenvolvi, conquistei trabalhos maravilhosos. Foi lá que eu conheci a Zendaya, fiz o trabalho da Bulgari com a Zendaya, isso é história para outro podcast. E aí voei para Londres, fiz minha trajetória em Londres. Londres foi super desafiador, gente. Foi super desafiador para mim, mas também passei por Londres, passei por Paris. Depois de quase 6 anos viajando e gerando todo esse portfólio internacional, foi quando eu apliquei uma visto para os Estados Unidos da América em 2021.
Pouquinho depois da pandemia, apliquei o meu visto para os Estados Unidos. Eu não sabia como seria isso. Eu não criei expectativa nenhuma, gente, mas acredite numa coisa. Todos os trabalhos que eu fiz durante toda essa trajetória, até o jornalzinho, daquele cursinho de R$ 50 que eu fazia, eu tirava foto e arquivava tudo na minha nuvem. Tudo. Eu arquivava por nome, por mês, por ano e trabalho. Eu sempre arquivei, sempre fui. Por quê? Eu me formei em secretária executiva. Olha como Deus é maravilhoso. Secretária executiva, ela faz o quê? Ela organiza. Ela administra. Então, inconscientemente, eu administrei toda a minha carreira. Arquivando esses conteúdos, tirando foto, print, sabe? Indo atrás da revista que foi lançada. Eu sempre fui atrás de todos os meus materiais, gente. Até porque a minha meta de vida era sempre vai ser mostrar isso pros meus filhos. Então comecei a dar print em tudo, salvar todo o histórico, fazer todo esse histórico da minha carreira. E aí foi quando chegou a oportunidade dos Estados Unidos e acredita o quê? Já tava com tudo pronto, gente. Todos os prints dos trabalhos, são mais de 50, 60, 70 trabalhos que a gente precisa apresentar, e cartas, e pessoas que eu me comuniquei, pessoas que eu conectei, diretores, fotógrafos, donos de marca, CEOs. Comuniquem-se com a galera no backstage, que isso faz toda a diferença, principalmente para você que quer chegar nos Estados Unidos da América. Você vai precisar de pessoas para assinar cartas. É tipo assim, eu recomendo que essa menina vá morar nos Estados Unidos da América porque ela é top. E eu conheci essas pessoas, então todo esse conjunto da obra estava pronto. E eu dou glória a Deus por ter me preparado, né? Ele me preparou para eu estar aqui. Foi quando a gente aplicou o visto dos Estados Unidos e em 2022 o meu visto foi aprovado. Então, aos 29 anos eu cheguei na cidade dos meus sonhos, onde vocês estão vendo aqui todo esse cenário maravilhoso, essa vida, essa luz. Ai, gente, eu não entendi ainda muito sobre a dinâmica do país, a rotina e tudo mais. A primeira coisa que eu queria ver quando eu cheguei aqui, gente, era o ônibus amarelo da escola. Como eu queria ver esse ônibus amarelo, que era o dos filmes, né? Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível para aquele que tem um Deus maior, que faz coisas infinitamente maiores do que a gente pode imaginar. Ele coloca pessoas, ele cria estratégias, ele abre portas, ele cria situações. O que era para dar errado dá certo, sabe assim? Eu acredito em Deus. Eu acredito que a minha vida tá nas mãos dele. Eu acredito que ele pode fazer o impossível acontecer, porque vindo de onde eu vim, um lugar de baixa perspectiva, sem referência artística na minha família, com mulheres que tinham as suas dificuldades e criaram filhos e filhos dos filhos, assim, um cenário completamente, gente, assim, olha, suado, viu? Eu tenho realizado os meus sonhos, eu tenho vivido o impossível mesmo. Vocês têm o direito de sonhar, é difícil, é batalha, é batalha. Você vai cair, você vai levantar, vai ter os brothers seu que vai te tirar. Mas eu vou falar pra vocês, vocês têm que abrir mão do que tem que abrir, cara. Vocês têm que focar no que tem que focar. Vocês têm que se dedicar no que tem que focar. Tem que focar na sua parada. Você tem que entender o que você quer ser e se desenvolver naquilo. Eu vou falar pra você, a vida é ralação, a vida é processo, cara. Você acha que o jogador da Copa do Mundo tá chegando aqui do nada? Quantas 5 horas da manhã você acha que esse cara levanta pra treinar? Pergunta pros jogadores de onde eles vieram. Você acha que eles vieram do lugar onde eles estavam moscando? De onde que o Neymar veio? Você sabe da história do Neymar? Você sabe da história dos jogadores? Façam essa pergunta, porque a galera sempre vê só o marco da fama, mas vocês sabem de onde que eles vieram? Essa é a minha pergunta pra vocês. Vocês vão ver os jogadores aqui, ó, brilhar, a seleção brasileira brilhar aqui em Nova York. Vocês estão vendo a Pamela Lima aqui, ó, lançando coisas, sentando com a Jordan, Inspirations, que vão sentar aqui nessa cadeira, brilhando, se realizando. Mas você sabe de onde eles vieram? Essa é a minha pergunta pra você. Se você não sabe, você vai saber aqui no Pandcast, porque o Pandcast é um canal que foi criado pra você se inspirar, pra você parar de moscar. Deixa as amizades erradas irem embora, entendeu? Fica perto da sua família. Quem é a sua família? Quem são aqueles que vão estar com você mesmo? Quem são aqueles que vão somar com você? Façam-se essa pergunta, porque eu tive pessoas que somaram comigo e eu tive que abrir mão de muita gente também, cara. Eu tive que sair, me afastar e falar assim: get away from me. Você não tem nada a ver comigo, você não tem nada a ver com a minha parada. E vocês precisam tomar essas decisões. Vocês precisam, como eu falei no início desse podcast, dirigir a sua vida. Você precisa sentar na sua cadeira e falar: eu sou o diretor dessa parada e eu vou dirigir isso daqui. E dirige muito bem, viu? Porque essa é a sua história. Hoje eu quero agradecer, eu até fiz uma colinha aqui porque eu não quero esquecer dessas pessoas. Eu quero agradecer o nome de algumas pessoas que fizeram parte da minha trajetória, que estão comigo até hoje, pessoas que passaram pela minha vida e fizeram a diferença. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me dado força,
coragem, determinação e ter acreditado em mim. E confiado em mim, coisas que, se fosse para eu desenhar para minha vida, nem que eu criasse um roteiro, talvez eu conseguiria ser tão criativa como Deus foi. E me permitiu viver coisas maravilhosas, extraordinárias e ainda muito mais extraordinárias que eu quero viver, porque eu não paro de sonhar. Essa que é a real. Quero agradecer a minha família, a minha mãe, as minhas tias Bilu, Priscila, Kika, que me incentivaram a estar aqui hoje. E a minha irmã, que também, mesmo em farpas e guerras, que nós sempre tivemos irmã, né, gente? Ainda mais um aninho só de diferença. Ela sempre acreditou em mim. Ela sempre acreditou em mim. Eu quero agradecer também aos meus agentes do Brasil, a Magna Monteiro, como eu já falei, a Lica, a Monique e a Dani, que fizeram um trabalho de muita excelência na minha trajetória, na minha carreira, acreditaram, brigaram por mim quando precisava brigar, se eu não recebia o cachê, se o apartamento estava ruim, sabe assim? Se eu não tinha dinheiro, se eu não tinha comida. E aí, Pamela, tá viva, tá bem, tá precisando de alguma coisa? Que trabalho que você quer fazer? Vamos atrás, entendeu? Esses agentes que correm com vocês, que vocês precisam. Quem não corre com você, só te critica e desacredita de você, pode mandar embora, tira da sua vida, entendeu? Pode tirar da sua vida. Também meus agentes do Brasil, o Dani Copriva e o Rosinho, que tiveram um papel fundamental na minha vida, me trouxeram marcas maravilhosas, uma empatia, um cuidado maravilhoso comigo na minha cidade natal, São Paulo, onde foi o celeiro, assim, onde eu comecei mesmo. Eu tive esses agentes que eu pude contar, agradeço imensamente também. Quero agradecer aos meus agentes internacionais da Itália, que foi a Paola, a Aldina e a Glória. Eu quero agradecer ao Michel Tavares, da MT Press, esse cara que apareceu na minha vida, assim, tipo, mano, começou a acompanhar a minha trajetória, o meu assessor de imprensa, vários releases, várias entrevistas e tudo mais, inclusive da Zona Leste de São Paulo. Quem é cria da ZL acaba se atraindo, né, Michel? Então, ó, um beijo pra você aqui do podcast, obrigada por acreditar e espalhar minha história pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu quero agradecer, gente, a minha amiga. Ela é minha amiga, mentora, psicanalista, especialista temperamental, que me ajudou em várias camadas de desbloqueio aqui da minha vida, que é a Sharon Chu, que inclusive ela tem uma grande relação com esse canal aqui, está sendo exibido hoje. Ela que me ajudou a lidar com várias situações e, cara, situações que eu nem imaginava que eu estava passando por isso. E ela me ajudou a destravar, a me entender, sabe assim, de dentro pra fora. Sharon Chu, eu amo você. Você já tem um lugarzinho lá no céu, você sabe, né? Do ladinho de Deus, assim, ó. A equipe Pandcast, aos meus amigos que vêm aqui e me ajudam a produzir esse conteúdo, Jesse, Jefferson e tantas outras pessoas que Deus vai me ajudar, né? Até porque Deus, ele une pessoas e propósitos. Quero agradecer a todos vocês que disponibilizaram a trabalhar junto comigo. Quero agradecer aos meus amigos Inspirations, que toparam vir aqui contar suas histórias de inspiração e vão inspirar vocês aí a se desbloquearem, a parar de moscar mesmo. Agradeço cada um dos Inspirations, meus amigos, assim, que eu conheço a história deles e vieram aqui, toparam compartilhar isso daqui com vocês. Eu quero agradecer a vocês, Inspirations, por acompanharem a Pan Lima, sempre baterem palminhas e torcerem com as minhas vitórias, com as minhas conquistas, e por todos vocês que já estão deixando seus comentários aqui. Eu fiz isso daqui pensando em vocês, eu fiz isso aqui pensando nos filhos de vocês, eu fiz isso aqui pensando em colocar uma sementinha boa no mundo e deixá-la florescer. Eu quero agradecer a Jordan Brand por fazer todo o estilo aqui. Gente, Jordan, New York City, é isso. A Jordan que tá fazendo todo o estilo, mandou todas essas peças e muito mais. Todo o meu estilo vai ser feito pela Jordan, vai ter presente pros Inspirations. Vocês nem imaginam, coisa chique, coisa boa. I really want to thank Jordan Brand for styling Pandcast. And I'm so happy and so hyped. This is really amazing, right? This Brazilian girl wearing Jordan Brand in the United States of America, in New York for the World Cup? Shut up! This is really amazing. So if you want to see all my outfits, you better subscribe here on Podcast. Also want to thank Sunny Phil. Sunny Phil, thank you so much for these amazing director chairs, my camping director chairs. I feel so comfortable. My guests feel so comfortable. I really want to thank Sunny Phil. You guys made my podcast happen. This is really amazing. Everything I visualized, I have it. Lançado ao ar. Vamos zerar. EP0 no ar. É sobre EP0 no ar. Corre, corre, corre. Assiste muito Pandcast. Pra você que tá moscando, não mosca mais. Esse canal foi feito pra você não moscar. Vamos mostrar o que tá acontecendo na Copa. Lugares exclusivos, lugares legais. O que o Brasil tá fazendo? O Brasil tá ganhando? O Brasil não tá ganhando? O Brasil vai ganhar. Eu já sei disso, né? Inspirations, thank you so much for being with
with me here. Muito obrigada por estarem comigo aqui na realização desse sonho, esse canal que foi feito exclusivamente pra você. E aí, vai moscar? Não vai moscar, né? Já se inscreve aqui no canal Pandcast, corre lá pra descrição do vídeo, curte tudo, já segue todo mundo lá, Sunnyfield, Jordan Brand, Pan Lima, nas redes vizinhas e aqui no canal Pandcast, porque aqui o segredo do sucesso já tá ligado, né? O segredo do sucesso é o quê? O segredo do sucesso é não moscar. Obrigada por vocês terem assistido o EP0. Vamos zerar tudo. Let's go. Teste som, teste mic, teste Pandcast, teste que essa parada aqui que as crianças estão chegando e eu tenho que correr. Porque a quadra é delas durante a semana, né? Eu aluguei só por alguns horários e agora elas estão começando a chegar, vai virar uma bagunça aqui. Então deixa eu correr, gente, que não dá pra moscar, né? Vem comigo.